Pessoal, então estou aqui com duas pessoas super especiais, a doutora Sandra e o Gustavo Negreiros, que estão fazendo uma cobertura espetacular no canal deles sobre o caso Sean Combs, e eu trouxe os dois aqui para esclarecer algumas dúvidas que eu vi que vocês estão, e eu também tenho algumas dúvidas que eles vão me ajudar a esclarecer aqui. Primeiramente, eu quero agradecer os dois por ter aceitado esse convite. Doutora Sandra, já dá o seu oi aí para o público e passa suas redes e depois o Gustavo. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Sandra Di. Eu tenho um canal aqui no YouTube também sobre crimes, né? Chamado Investigação e Lei TV, e eu tô aqui toda terça e quinta, colocando casos criminais e tudo mais. Eu sou nos Estados Unidos advogada e ativista contra o tráfico humano. Basicamente é isso. Excelente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou psicanalista clínico, eu tenho o meu canal Psicanalista Gustavo Negreiros, Casos Criminais, e eu tenho o Instagram, Gustavo N. Psicanalista, e eu tenho coberto também o julgamento do Sean diariamente, desde o começo, e também produzo peças investigativas, casos criminais, histórias de celebridades, e por aí vai, é um campo infinito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço os dois, estamos aqui gravando em pleno domingo para vocês, tá? Para mantê-los atualizados sobre este caso. Eu quero já começar perguntando a percepção de vocês desse julgamento do início até agora. O que vocês esperavam e o que foi entregue até o momento? Bom, até agora eu tenho gostado, mas eu estava esperando um pouco mais. Eu achei que talvez eles poderiam ter trazido outras pessoas menores de idades, alguns homens, né? Tem muitas ações civis, é estranho que eles não conseguiram, pelo menos, trazer mais umas 4 ou 5 vítimas. Então, isso é a única coisa, assim, que eu não gostei, que eu acho que está faltando neste julgamento. Praticamente é isso. Você acha que está faltando, então, as vítimas menores de idade, né? Que muito foi alegado isso na época em que ele foi preso. Sim, sim. Eu esperava que pelo menos eles teriam alguma. Claro que depois a gente sabia, né, através do profile deles aqui, o que eles, as pessoas que eles haviam apresentado, mas antes eu estava pensando, não, eles devem trazer, tudo bem, a Cássia Ventura, mas devem trazer tantos menores, alguns homens também, e também um pouquinho decepcionada até agora com o número de funcionários. Eu acho que deveriam ser funcionários mais ativos, sabe? Principalmente quem está lá dentro da casa 24 horas trabalhando, uma empregada, um chefe, o segurança. Por enquanto ainda não estamos assim. Estou um pouquinho decepcionada com isso. E você, Gustavo? Então, eu acho que eu separo em duas perspectivas. Então, essa perspectiva, a primeira, que estávamos esperando, né, que o Sean fosse exposto e mais meio mundo junto com ele. Embora que, assim, eu já dizia desde o ano passado que eu achava que dificilmente outras celebridades seriam mencionadas, mas eu ainda esperava que eles fizessem essa ligação com os menores, até por conta dos processos civis e das várias pessoas que confirmaram que os vídeos existiam, etc., que eu acredito que existem mesmo. Então, com isso, é uma decepção. Agora, olhando o outro lado, vamos dizer, eu tenho a impressão que é como se eles tivessem olhado tudo que o Sean estava envolvido, e aí eles tiveram que separar. Bom, isso aqui podemos levar para o julgamento, isso aqui não pode. Então, várias coisas ficaram de fora, e o que pode ser levado é o que nós estamos vendo. Então, talvez se não soubéssemos de tudo que sabemos sobre o Sean desde o ano passado, eu acho que seria assim, nossa, de cair o queixo. Eu acho que amenizou um pouco, porque quando você ouve tantas coisas ruins antes, e aí você vem num julgamento que você ouve coisas que estão assim mais deslocadas comparado ao que você já sabia, abate um pouco, né, aquela expectativa e o choque. Mas, então, fazendo esse recorte, eu acho que é muito absurdo tudo que nós temos ouvido ali dele. Eu acho que principalmente assim, desde das relações de trabalho, de exploração, que ele basicamente obrigava os funcionários a ficar de pé 24 horas por dia, o fato da quantidade de pessoas que ele obrigou a comprar substâncias ilícitas, a forma como esses freak-offs aconteciam, as violações, assim como com a funcionária mesmo. A Mia, eu acho que é um exemplo muito interessante disso, porque, né, uma vítima anônima, porque dá para ter uma noção, imagina o que ele não fez também com outras funcionárias que passaram, né,
com ele no decorrer. Se ele teve tanta facilidade para entrar e sair do quarto dela várias vezes, eu suponho que com outras também esse mesmo espectro se repetiu. Então, eu acho que são duas perspectivas. Então, essa perspectiva, assim, sabe, tentando anular tudo que eu já sabia do caso, acha tudo muito chocante. Então, de certa forma, é um meio a meio aqui. Acho que é um agridoce. Entendi. Na minha percepção, como eu já esperava muitas coisas terríveis por parte do Sean Combs, o que foi exposto até o momento me decepcionou, porque quando a gente espera algo muito terrível de uma pessoa, dificilmente você vai ser surpreendido com alguma coisa, né? E no caso do Sean Combs, eu esperava muitas outras provas, né, aqui no julgamento. Mas focando ainda em relação à acusação de abuso sexual de menores, ele chegou a ser acusado formalmente desse crime? Não na esfera criminal, ele tem várias ações civis, pelo menos de 50 pessoas, mas não na esfera criminal, que eu achei absurdo. Mas tem, se eu não me engano, tem 2 processos civis, um de um menino de 13 anos e uma outra menina que, se eu não me engano, de 15, que falou que tinha 15 quando foi violada. Mas se tem esses tais vídeos que foram muito falados de pessoas, de menores sendo abusados, se tem todas essas alegações, se tem o processo civil, por que ele não foi acusado criminalmente disso? Eu não consigo entender isso. Pois nós estávamos conversando até sobre isso, né, Gustavo, semana passada, porque assim, as vítimas adultas, elas podem decidir se elas querem ou não oferecer a denúncia. Já os menores de idade não têm esse direito. Obrigatoriamente, a promotoria tem que oferecer denúncia em nome desses menores. E até agora é um mistério. Como que a promotoria não conseguiu localizar? Obviamente que conseguiria, porque os nomes estão todos especificados na ação civil. Eu fiquei até nesse momento tentando entender o que faltou para que eles pudessem também entrar com uma ação contra esses menores. Eu imagino que o que falta são provas, porque se de fato esses vídeos existissem, eu acredito que o Estado não poderia se calar. Mas só que eu acho também que tem muito a ver com a quantidade de pessoas conectadas com ele. A gente está falando de grandes nomes da música, grandes nomes do cinema, grandes nomes de, por exemplo, tinham reverendos, tem um reverendo lá, acho que é o Jesse Jackson, super adorado em Nova York. De reverendo esse homem não tem nada, mas assim, ele tem o título. E eles, desde a Playboy, Hugh Hefner, esse homem tá todo predador, esse reverendo tá no meio. Então, aí políticos também, o Didi tem foto com político de tudo quanto é lado, de tudo quanto é época, teve envolvido em arrecadação lá dos anos 2000. Então, eu acho que todas essas associações, de certa forma, são problemáticas e talvez eles quiseram se abster disso porque sabiam também que isso ia virar uma bola de neve gigantesca, como já foi, assim, em termos de performance de vídeos no ano passado, né? Todo mundo que tinha foto com o Didi virou vídeo em algum canal por aí.